E a gente vai começar mais uma aula sobre oxirredução. Especificamente, a gente vai falar sobre as regras de determinação do NOx. NOx é o que significa? Número de oxidação. É a carga que o elemento adquire depois que ele faz uma ligação química. Como existe diferença de eletronegatividade entre os elementos, depois de uma ligação, aquele elemento com uma eletronegatividade maior adquire carga negativa e o elemento mais eletropositivo ou com eletronegatividade menor fica com carga positiva. Então, na ligação iônica, por exemplo, pegando o NaCl, o Na é um metal, ele é da família 1A, tem tendência em perder um elétron. E o cloro é um ametal, um halogênio, tendência em ganhar um elétron. Da combinação desses dois elementos, ocorre uma ligação química em que o Na adquire uma carga real mais 1 e o Cl adquire uma carga real menos 1. Essa carga é o NOx de cada um desses elementos. Na ligação covalente, a gente tem como, por exemplo, HCl, o hidrogênio ligado ao Cl, eles compartilham um par de elétrons. Mas pelo fato do cloro ser mais eletronegativo, o par de elétrons fica mais deslocado para o cloro. Então, isso vai fazer com que o hidrogênio tenha uma carga aparente, mais 1, e o cloro, menos 1. Essa carga aparente é porque na ligação iônica, no exemplo anterior, de fato, o metal perde elétrons para o ametal. Aqui, eles compartilham, mas o par está mais deslocado para o cloro. Então, a regra 1, passando pelas regras, diz que numa substância simples, o NOx dos elementos é zero. Porque como não existe diferença de eletronegatividade entre os elementos, não tem esse deslocamento, né, da nuvem eletrônica. Então, eles acabam ficando com carga zero. Os elétrons ficam igualmente divididos pelos elementos. A regra 2 diz que alguns elementos possuem carga fixa. Aí eu trago uma tabela com esses elementos. Então, os elementos da família 1A, eles têm uma tendência em perder um elétron. Então, eles têm uma carga fixa mais 1. Os da família 2A, mais 2. O alumínio, que é da 3A, tem carga fixa mais 3. Zinco e prata, eles têm uma carga fixa. Zinco mais 2, prata mais 1. E flúor, que é o elemento mais eletronegativo, ele vai ter carga menos 1. Então, toda vez que você for determinar o NOx de uma substância, comece verificando se essa substância tem algum desses elementos, porque aí você começa colocando a carga desses elementos. Regra 3. O hidrogênio normalmente possui carga mais 1. Quando ele estiver ligado a um ametal, como por exemplo no HCl e no CH4, os elementos ligados ao hidrogênio são mais eletronegativos do que ele, por isso que ele vai ter carga mais 1. Aí ele vai ter carga menos 1 se ele estiver ligado com um metal, porque o metal é eletropositivo, então perde elétrons. Então, por exemplo, o sódio perde elétrons para o hidrogênio, então nesse caso não tem como, ele tem que ter carga menos 1. E no segundo exemplo, cálcio com hidrogênio, também cálcio é um metal com tendência a perder 2 elétrons. Então, cada um desses hidrogênios aí vai ganhar um elétron, cada um deles vai ter carga menos 1. Esses são exemplos de hidretos metálicos. Na regra 4, a gente vê o oxigênio. Normalmente o oxigênio tem carga menos 2, porque normalmente ele faz ligação covalente e ele vai estar ligado com elementos que são menos eletronegativos do que ele. Então ele puxa os elétrons, né, por ele ser mais eletronegativo. Então aí eu tenho 3 exemplos em que o oxigênio tem carga menos 2. Somatório das cargas deve dar zero, então como o oxigênio é menos 2, a gente faz as continhas. Por exemplo, no caso da água, o hidrogênio é mais 1. Cada hidrogênio é mais 1, vai dar um total de mais 2 com menos 2 do oxigênio, zero. No gás carbônico, o oxigênio é menos 2, vai dar um total de menos 4, porque são 2 oxigênios, então o carbono tem que ser mais 4. E no óxido de magnésio, o oxigênio é menos 2, consequentemente o magnésio é mais 2, mesmo porque o magnésio tem carga fixa por ser da família 2A. E aí a gente tem alguns casos, eu vou citar os peróxidos. Nos peróxidos, o oxigênio tem carga menos 1.
Um íon peróxido é representado por 2 oxigênios que fazem uma ligação covalente, então cada um deles fica com 7 elétrons. Para se tornarem estáveis, eles precisam cada um deles ganhar um elétron. Então, se eles ganham um elétron, por exemplo, de um metal, cada um deles fica com carga menos 1, né? A fórmula estrutural do íon peróxido é essa daí. A gente representa então com 2 oxigênios, tendo um total de carga menos 2, cada oxigênio então tendo carga menos 1. Aí eu trago alguns exemplos, por exemplo, peróxido de hidrogênio. O hidrogênio é mais 1, peróxido de sódio, o sódio é mais 1 por ser da família 1A, e peróxido de cálcio, o cálcio é carga mais 2 por ser da família 2A. Então, para dar zero, nesses casos, o oxigênio tem que ser menos 1. Aí, então, trata-se de peróxidos. Regra 5. Em substâncias compostas, a gente até falou sobre isso, somatório das cargas dos elementos que compõem essa substância neutra tem que ser zero. Por exemplo, NaNO3. Começando a carga do Na, porque Na tem carga fixa, família 1A. Oxigênio menos 2. Então, o elemento central X, o elemento central N tem carga que eu não sei, chamei de X. Então, a gente faz uma continha simples. Mais 1, que é do sódio, mais X, que é do nitrogênio, e menos 6, que é o total de cargas dos oxigênios, isso tudo somado tem que dar zero. Então, consequentemente, a carga do elemento nitrogênio tem que ser mais 5. Regra 6. Se o meu íon for composto, então o somatório do NOx desses elementos que compõem esse íon tem que ser a carga desse íon. Então, por exemplo, o íon sulfato, que é o SO4 2-. O somatório das cargas aí do enxofre com o oxigênio tem que dar menos 2. O oxigênio é menos 2, o enxofre eu não sei, e o somatório das cargas aí tem que dar menos 2. Então, fazendo essa continha, mais X, que é do enxofre, com menos 8, que é dos oxigênios, tem que dar menos 2. Então, fazendo a continha aí, a carga do enxofre é mais 6. E a gente tem, então, as reações específicas, que são reações de oxirredução, que é aquela reação em que ocorre através de transferência de elétrons. Um elemento sofre oxidação e o outro elemento sofre redução. Essas reações, obrigatoriamente, um elemento tem que oxidar e o outro tem que reduzir. A oxidação, especificamente, é quando ocorre perda de elétrons, né? E a redução é quando ocorre ganho de elétrons. Numa reação, então, você vai ter um elemento oxidando e outro reduzindo. A substância que tem um elemento que sofre redução, a gente chama de agente oxidante. E a substância que tem um elemento que sofre oxidação, a gente chama de agente redutor. Exemplo dessa reação aí, a gente coloca primeiro as cargas dos elementos, por exemplo, de carga zero, que são as substâncias simples. A gente verifica se tem algum elemento com carga fixa, por exemplo, zinco. Podemos colocar logo as cargas dos hidrogênios, mais 1, dos oxigênios, menos 2, e aí a gente sai procurando quem falta. Ali só ficou faltando o mercúrio, que é mais 2. O zinco saiu de 0 e passou para mais 2, ou seja, aumentou a carga, significa que ele perdeu o elétron, sofreu oxidação. E o mercúrio, que saiu de mais 2 para 0, reduziu a carga, daí a gente dizer que ele sofreu redução. O agente oxidante é a substância que tem um elemento que sofreu redução, então o óxido de mercúrio, e o agente redutor é a substância que tem um elemento que sofreu oxidação, então o Zn. Então a gente termina a nossa aula de oxirredução, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.